Olá, boa noite. Vamos esperar um pouquinho até quando darmos início à nossa live. Boa noite. Deixa eu convidar novamente. Professora Silvânia, estou vendo que a senhora está online. Eu acabei de fazer o convite. Olá, Ah, tudo bem, Pro? tudo bom? E Boa você? noite. Estou bem. A senhora me escuta bem? Eu escuto bem, um pouquinho baixo, mas tá bem. E você? Tá ótimo. A Então, iluminação tá joia. ótima. A sua voz também está ótima. Que bom. Eu vou convidar aqui o professor Antônio Matheus novamente. Pronto, convido. Deixa eu só ele entrar que a gente dá início. Pronto, tranquilo. É o tempo que as pessoas vão chegando, já tem algumas pessoas conhecidas. Isso mesmo, pronto. Nessa nova estratégia de comunicação, né? Com seus limites e potencialidades, ao mesmo tempo que tem tanta gente bacana. Verdade. Também É, a gente sente falta do contato. Essa hora eu estaria lá no UFRB, depois eu estaria lá no Porto com as isso, meninas. de saco cheio. Faz falta, faz muita falta. Adaptação ativa à realidade. Verdade. Vamos ver ele novamente. Será que o convite não está chegando? O seu convite chegou quando eu lhe chamei? Na verdade, eu me convidei, né? Quando Eu eu vi. vi, quando eu vi que você iniciou o vídeo, aí eu quis entrar logo para que possa otimizar o tempo, porque eu não sei como é que é o tempo aqui no Instagram, né? E é 60 minutos. Depois o Instagram derruba. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ah, Dan, meu Deus, quanta gente bacana. Danilo, meu querido Dan. O Instagram. Ah, o professor acabou de entrar. Boa noite, Lua, professor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa tudo Tudo noite, a bem. convidada, boa boa, noite a boa você que noite. me mediará. Boa noite, gente. Então, eu já vou dar início, porque são 6h04. Pelo meu relógio, eu comecei às 6 horas, né? Então já tem uns 5 minutos. E o Instagram derruba depois de 60 minutos, então não tem como a gente ficar esperando muito. Certo. Então, gente, boa noite aos internautas. Estamos dando início a mais uma live do projeto Serviço Social e Memória. Essa live tem como tema a inserção do profissional de serviço social no âmbito esportivo e teremos como contribuidores a professora Alicivânia Mota, ela é assistente social, docente, pesquisadora, atualmente é docente coordenadora de grupos operativos do Centro Interdisciplinar de Estudos Grupais, tem experiência na área de serviço social prática, docência e pesquisa, atuando nos seguintes campos: serviço social, saúde mental e saúde coletiva. Também teremos com a gente o professor Antônio Matheus. Atualmente, ele é professor adjunto da UFRB, graduado em licenciatura em Ciências Sociais, doutor em Ciências Sociais pela UFBA
Interessa-se por desenvolver estudos nos seguintes eixos temáticos: violência e direitos humanos, sociologia da educação, escola e diversidade, cidades e territórios e Estado e cidadania. Cada um terá entre 15 a 20 minutos para falar e depois a gente vai dar um breve comentário a partir do comentário da galera que vai estar comentando aí. Então, vocês podem comentar à vontade, que a gente vai pegar alguns comentários para falar com os nossos contribuidores. Esse tema é um tema bastante interessante, né? Porque quando eu penso no serviço social, no esporte, eu vejo mais como uma questão de intervenção social, né? Que é, no caso, no início, né? A inserção da pessoa no esporte. Mas quando eu estava pesquisando e conversando também com outros colegas, a gente também vê que eles atuam no clube, nos clubes também são outros trabalhos, né? Então eu vou fazer uma pergunta norteadora para vocês desenvolverem e tudo mais, mas não é uma pergunta que é para vocês podem explanar, né? Outros temas também, outros questionamentos que eu não fiz. E que são Camila, agora eu estou interessantes. te ouvindo um pouco baixo. Se você puder falar um pouco mais alto, pode ser? Agora a senhora está me ouvindo? Ouça, é só à medida que você vai falando, aí vai baixando a voz. Acho que é meu celular, ele abaixa o áudio, para não ficar muito tempo com o áudio alto. Então, essa pergunta vai ser: qual a importância da assistente social na área esportiva, para além da inserção do atleta no esporte, mas do trabalho dos clubes? Aí eu vou convidar, primeiramente, o professor Antônio Matheus, ele vai ter de 15 a 20 minutos para falar, e a professora Alessivânia para finalizar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, do colegiado Serviço Social da UFRB. Eu tenho acompanhado esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo desde a pandemia com a rede social, né, esse trabalho importante de nos manter conectados com estudantes, conectados com profissionais de outras áreas, ou melhor, de outras instituições, como a professora Lucivânia. É uma satisfação, professora Lucivânia, né, estar dialogando, né, com a senhora. Serviço social na UFRB, no CAU-UFRB, é um curso que tem uma expressão muito grande. Não só no nosso centro, né, como também na sua microrregião, no Recôncavo e na Bahia, né? Estudantes engajados, professores assim geniais, parceiros, sobretudo na realização dessa interlocução, né, com o campo, né, de debate, com o campo de estudo que às vezes extrapola, né, o próprio campo da universidade, que às vezes a universidade se fecha, né, e não permite diálogos como esse, né? Esse fala do profissional de serviço social, obviamente, mas fala de uma outra categoria muito importante, que é a questão do esporte, a questão desportiva. É importante frisar que eu não sou especialista, né, no campo de esporte, então assim a minha fala ela vai ser conduzida por um conjunto de experiências, né, na coordenação de projetos de extensão, projetos ligados a universidades e ligados a fundações, né, projetos realizados em escolas, né, projetos desenvolvidos pela Unicef, pela ONU, pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, onde o esporte sempre esteve presente, né? Então percebemos que o esporte ele tem uma função muito importante na nossa vida, sobretudo na vida dos mais jovens, né? Porque além de disciplinar, ele é uma forma de coletivizar experiências, né? O esporte é um campo de sociabilidade, é um campo de reconhecimento, de constituição identitária, de participação de um grupo externo aos grupos das instituições basilares, escola, família, Estado, igreja, né? Então, assim, o esporte, ele é um animador da vida, né? Ele é um animador da vida. Ele trabalha com o corpo e com as nossas subjetividades. E isso é muito importante, né? Sobretudo em se tratando de jovens em situação de vulnerabilidade, pessoas em situações de dificuldades, né? Percebemos que hoje estamos vivenciando um grande boom no âmbito da saúde mental, e isso digamos assim, se ampliou com a pandemia, mas antes disso,
já havia todo um crescimento, né, de adoecimento mental. E falar em saúde mental é falar de um campo interdisciplinar, onde não podemos, em hipótese alguma, de deixar, né, de promover o diálogo com os profissionais de serviço social, né? O profissional de serviço social, ele deve estar em diversos âmbitos da vida, né, em diversos âmbitos das instituições, tanto na escola, né, como nos hospitais, como nas fundações, nas ONGs, como também no ambiente desportivo. Então, eu percebo o esporte, né, como uma ferramenta de disciplina, uma ferramenta que promove uma saúde, né, uma saúde que, de certa forma, alivia as dores da vida, porque a dor do existir ela é bastante implacável sobre nós, e anima, né, dá sentido, né? Dá sentido tanto para além da competição, o esporte, né, e o ambiente desportivo, ele promove, né, o autoconhecimento, o conhecimento de si, o conhecimento do outro. E eu vejo que o profissional do serviço social nesse campo tem uma função assim fundamental, né, tanto no que se refere à regulação como no apoio, né, de sistematizar ações, no desenvolvimento de políticas públicas, né, que, de certa forma, dê esse amparo, sistematize, né, essa relação entre esporte e família, esporte e escola. E é isso. Tem uma palavra que a nossa mediadora falou, que eu vou fazer um ajuste. Como é teu nome? Eu esqueci. Carol. Carol. Porque eu vim de um incidente em Antares, aqui próximo, e aí eu fiquei meio assim, perturbado. Mas assim, não é que eu não sugira, não é isso, né? Não é que eu tenha ranço, mas eu tenho alguns receios em relação a essa categoria analítica que se fala em intervenção social, né? Eu acredito que o esporte é para além do que essa intervenção. Acho que a intervenção deve ser uma palavra que deve ser um pouco evitada ou dita com um pouco mais de cuidado. O esporte ele promove a imersão, né? A imersão na vida social e nas relações de sociabilidade, sendo assim indispensáveis no campo da constituição identitária, né? E sabemos que a nossa identidade ela é mutante. Como diz o Bauman, somos cemitérios de identidades, né? Não existe essa coisa de identidade fragmentada ou identidade pós-moderna. Isso aí são categorias já vencidas. O que vivenciamos hoje é uma pulverização, né? Uma pulverização e uma diluição de identidades que muitas vezes perde o sentido da coesão. E o esporte é um mobilizador de coesão social, de aproximação, né, entre as pessoas. Lida com a diferença, lida com o medo, lida com a alegria, lida com os nossos sentimentos. Então, assim, é um campo, um ambiente, por definição, que necessita de um olhar interdisciplinar. E quando falamos interdisciplinar, o profissional do serviço social, ele tem digamos assim, uma necessidade de estar, uma razão de ser muito importante. Deste modo, eu gostaria de frisar, né, uma experiência que tivemos através da Unesco. Unicef, aqui em Salvador, no programa Abrindo Espaço, né? Ou Abrindo Espaço, Escola Aberta. Mudou um pouco de nome, isso tem uns 10 anos. Atuamos em 40 escolas. Essas escolas, elas escolas públicas que se localizavam em bairros populares de Salvador. E essas escolas, como equipamentos, né, importantes para as comunidades, elas, através desse projeto, né, elas começaram a abrir final de semana para o desenvolvimento de ações integrativas, arte, né, trabalhos manuais, né, feiras, né, das produções locais de artesanato, de roupa, brechós, e o esporte estava lá, como fio condutor, como estruturador das relações e da aproximação entre
comunidade e escola. Porque muitas vezes as escolas elas existem como um equipamento, mas apenas um equipamento da educação formal, quando na verdade, né, professora Lucivânia, a escola tem um sentido muito mais amplo do que o diálogo, né, a inserção do estudante, do jovem na educação formal. Ela tem também a função de cuidado, de agenciamento, né, da construção de uma cidadania, da construção de cidadãos, né, de direito que reconheçam seus direitos. E nesse projeto, tivemos a presença de uma assistente social, Favônia Castelo Branco. Ela era nossa parceira, né, nesse projeto que durou 3 anos, acontecendo em 40 escolas aqui em Salvador. Aí ficávamos na parte técnica, ficávamos na parte de supervisão, porque todo o corpo que se envolvia diretamente, né, nos cursos eram pessoas das respectivas comunidades locais, dos respectivos bairros, possibilitando assim, né, um alinhavo, uma aproximação efetiva entre a instituição escolar e a escola. Então, assim, é importante e habita na minha memória afetiva a presença desse profissional, né, do serviço social ali presente, orientando, buscando a constituição de canais, né, a conexão de canais, conexão de instituições, né? Além do assistente social, tinha um sociólogo, tinha um profissional formado em educação física, que pode deixar de estar presente, né? Havia um fisioterapeuta e um psicólogo, né? Então, assim, o esporte, ele é estrutura, no ponto que ele tem apoio e que ele é visto para além de sua prática, né? Tendo uma função importante nas relações de sociabilidade, de constituição identitária, na relação, né, de disciplina. Não é aquela disciplina torpe, não é aquela disciplina que subjuga, mas é aquela disciplina que institui um olhar sobre a vida orientado e que possibilita que o jovem ele tenha, né, desejo de existir através de um projeto. E isso, obviamente, com o apoio de uma equipe técnica. Então, inicialmente, a minha provocação seria nesse campo, né? Seria no campo de refletir sobre a relação entre esporte e sociedade, né? E aí a gente pode abrir para o diálogo após a fala da professora Lucivânia e através de sua mediação, Camila. Carol, vocês estão me escutando? Estou escutando, Camila. Sim. Carol, então, muito obrigada por essa sinalização, professor. É muito importante, né? Às vezes a gente usa palavras e a gente tem que, às vezes, se desapegar, né? Então, é interessante quando o senhor fala essa questão do esporte. Sabe por quê? Deixa eu te falar, Camila, rapidamente. Lá no curso de Ciências Sociais, estava se utilizando o estágio de intervenção para os alunos de serviço social, de ciências sociais, né? Aí eu cheguei para meus colegas, da UFRB, aí eu falei, gente, essa coisa de intervenção parece sociologia da intervenção. Existe até um livro com esse nome, Sociologia da Intervenção, que é um livro americano, do Jaime Hess, que é aplicado em empresas. E intervenção lembra muito de ditadura militar, né? Intervenção a partir de uma operação, intervir, né? É uma coisa meio assim, mas é uma coisa meio particular minha, não está errado o uso do termo, não. Eu prefiro imersão, aproximação, né? Conexão, né? Então, suavizar, né? determinadas terminologias. Eu concordo, assim, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas eu achei uma observação bastante rica. E, Carol, assim, eu vou lhe convidar a esperar um pouquinho para saber se é intervenção ou não. Isso tá certo, porque quando a gente fala, quando eu pensei na questão de esporte, né, eu pensei muito nessa questão também de habilidade, disciplina, né? Quando uma pessoa ela pratica esportes, né? Como o senhor trouxe aí, isso me chamou bastante atenção. Uma pessoa que pratica esporte regularmente, ela tem uma disciplina, no próprio esporte, ela é induzida até aquela disciplina, até aquela desenvolve habilidades que a gente nem sabe que tem. Então, ele é um campus, né?
é uma atividade que desenvolve a gente não só fisicamente, mas também socialmente, intelectualmente, de todos os âmbitos. E agora eu vou passar a fala para a professora Ela Silvânia, né? Alessivânia. Isso. Vou passar a falar para a senhora para depois a gente poder discutir. Antes de eu começar a falar para a senhora, chegou um comentário aqui. A senhora está me ouvindo? Antes de começar a fala para a senhora, chegou um comentário aqui que seria interessante eu falar inicialmente. Professora Silvânia, eu gostaria que a senhora discutisse a sua praxis na esfera de esportes de rendimento e como este é capaz de produzir doença mental. Acho que bem... Vamos lá. 15 minutos, é? Isso. Você vai me sinalizar, porque eu estou sem nenhum relógio aqui. Um dos efeitos para mim da pandemia é orientação no tempo e espaço. Boa noite, professor Antônio. Boa noite, Carol. Boa noite a todos, todas e todos que estão aqui. É sempre um prazer voltar para essa casa, que assim me acolhe sempre muito, muito bem há muito tempo. Eu digo que eu sou aí de Cachoeira do Alecrim. Estou aqui agora em Salvador, então assim, é uma segunda casa, literalmente, Cachoeira e UFRB. Bom, de onde é que eu vou falar? Vejam, eu trabalhei 4 anos em um clube de futebol daqui do estado da Bahia, como assistente social. Tá me ouvindo, Carol? Que eu acho que o professor congelou. Pronto. Então, participei em grupos de pesquisas de assistentes sociais dos clubes de futebol do Brasil, durante esse tempo que eu estive. Desenvolvi um grupo de pesquisa no clube que eu estive também, junto com a equipe principalmente de educação física e psicologia, além de orientação de estudantes em pesquisa e TCC, e até hoje, curiosamente, orientação de profissionais. Eu saí desse clube, eu não vou dizer o nome, claro que se vocês derem um Google aí, vocês vão achar, mas eu não vou dizer o nome até pelas questões que eu vou trazer, tá bom? Então, assim, curiosamente, quando a gente falou mais cedo, não é algo que sempre chama atenção, sempre desperta curiosidade, mas, por exemplo, nesse clube que eu trabalhei, tem assistente social desde 1988. Então, é algo muito antigo. E queria fazer aqui um registro de outras pessoas que trabalham também no futebol ou no esporte ou estudam essa temática. Então, aqui eu recomendo Regiane Alves. Ela é assistente social do Corinthians, acabou de defender uma dissertação, está publicada, eu posso passar para vocês. Tem Tatiane Alves, que é aqui da Bahia, que fez um trabalho de conclusão de curso também sobre o trabalho de assistentes sociais na divisão de base de um clube. Eu orientei, e excelente. O trabalho está publicado nos anais do CRES, do seminário que nós tivemos, o último seminário presencial. Luamile Mascarenhas, que está aqui, que trabalha com esporte também, com natação, e eu recomendo a página de Thaís Toledo, que trabalha com consultoria esportiva, é Acessos, com 2 S's no final de serviço social. Então é desse lugar que eu vou dialogar com vocês rapidamente, na verdade é suscitar questionamentos. Então, como o professor Antônio trouxe muito bem, a prática esportiva ou desporto é uma prática social, é uma invenção dos humanos. Né? Os outros animais não vão jogar futebol, não vão jogar basquete. Nossa, é do humano. É fruto da sociabilidade, encontro de saberes, fazeres, emoções, cuja finalidade envolve tudo isso que ele falou. Recreação, sacudir a vida, adorei, professor. Uso do tempo livre e lazer, que era muito utilizado nessas práticas, ainda que, por exemplo, no futebol, a história nos mostre que os primeiros jogos de futebol eram feitos com o crânio dos adversários, né, que as pessoas jogavam. Prática educativa, constituição de sociabilidade, tudo isso que você trouxe, sociocultural, bem-estar, reparação, manutenção das condições física, mental e espiritual. Mas ela tem uma outra dimensão na nossa sociedade, que é o trabalho. Ocupação e profissão. Não ouve? Você me ouve, Carol? Ouço muito bem. Eu acho que é o seu áudio, ele está dizendo que não está ouvindo. Não, Bom, eu estou lhe ouvindo muito bem. Eu também te ouço bem. Então, quando nós falamos trabalho, ocupação e profissão, a gente já tem que pensar essa categoria pelo modo de produção vigente que nós temos, que é o capitalismo. E como é que o capitalismo se captura
e modula essa prática. Entende? Quando o esporte deixa de ser somente isso, mas tem essa função, então, tem relação capital-trabalho, você vai ter expressões da questão social que vão emergir desse processo. E na prática esportiva, e particularmente na minha, no futebol, quando o esporte tem essa conotação de trabalho, ocupação e profissão, a gente vai vivenciar violação de direitos sistematicamente, principalmente dos adolescentes. Eu vou falar dos adolescentes, porque na divisão de base não pode pegar crianças só a partir de 14 anos. Reificação de pessoas, então você começa a ter os adolescentes e os atletas como coisas que vão servir a esse capital para ganhar muito dinheiro. E aí você tem essa inversão. Eu reifico pessoas e personifico coisas, o time do meu coração, fetichização e alienação sobre essa agremiação esportiva, que é uma coisa que eu gostaria muito de estudar. Na época do mestrado, um colega meu estudou sobre o fenômeno do futebol, sobre a luz da psicologia social, onde eu fiz o mestrado. E se estou falando de tudo isso, violação de direito, reificação de pessoas, expropriação, nós estamos falando de serviço social. Então, na prática esportiva, o serviço social visa garantir e proteger direitos, através da busca da efetivação de políticas públicas e de cumprimento de legislações e normativas que regem aquele espaço. Então, eu vou dar um exemplo, vou só categorizar. No futebol, particularmente, você tem o esporte como recreação, lazer e prática educativa que é voltado para crianças. A partir dos 14 anos, você tem esporte como formação de alto rendimento. Então, já tem contrato, a depender do atleta, recebe uma bolsa, diga-se de passagem, uma bolsa generosa, já tem empresário, já tem uma série de coisas que descaracterizam isso que o professor falou da sua condição genuína do esporte. Até que você, com maior de 18 anos, você já tem um esporte como profissão, é atleta profissional e tem todas as características envolvidas. Mas voltando aos atletas em formação com 14 até os 18. Ora, quais são as dimensões do trabalho da gente na prática esportiva? Eu vou lhe dar aqui 4 dimensões e vou lhe dizer como elas operam. Como o professor falou, educação. Isso aí já é um mundo de trabalho para a gente, mediar relação escola, documentação, a garantia que os atletas possam frequentar. Então, por exemplo, quando eu cheguei nesse clube, eu cheguei em julho, no dia 3 de julho, eu já tinha 70% dos atletas perdidos por falta de frequência regular. Era normal não frequentar a escola atletas adolescentes de 14 a 17 anos. Porque se a prova caísse no final de campeonato ou num campeonato fora do estado, eles faltavam aula. Enquanto a legislação diz que é o contrário. São as competições que se adequam ao calendário escolar. Então você tem ausência. Você tem que dialogar com o técnico para dizer que escola e futebol são importantes. Então, só nessa dimensão você já tem um mundo de coisa. Saúde integral. Então, os atletas eles só tinham o setor de ortopedia para cuidar das fraturas, lesões, dos problemas de joelho, papapá. E você diz, ué, e esse sujeito não é um sujeito integral? Não pode ver a saúde na perspectiva integral? Então, mediar as condições de saúde em sua perspectiva integral é uma outra dimensão do trabalho de assistentes sociais na prática esportiva. Manutenção do vínculo familiar e social. Atletas que não vão em casa há 1 ano, que não participam de convívio familiar, que são proibidos de ir em casa, nessa minha experiência. Então você tem que garantir que ele tenha férias, que nas férias ele possa gozar das férias, que possa ser comprovada que ele foi para casa nas férias e que seja custeada pelos respectivos representantes legais ou os próprios dito empresários. E uma outra dimensão do trabalho é a garantia do desenvolvimento e vivência de aspectos inerentes ao ciclo da vida, de ser criança ou adolescente. Por quê? Porque, como eu falei acima,
Quando uma criança é promissora, ela já é cooptada por um possível empresário. E aí você tem que ele investe tudo, da chuteira ao suplemento alimentar, mas muitas vezes a família é obrigada a assinar um contrato que, se ele desistir do futebol, ele toma a casa. Foram situações que eu vivenciei, chamado contratos de gaveta. O atleta não podia sair para brincar ou para ter um shopping, um cinema, ou até namorar, porque ele estaria perdendo tempo, ele tinha que treinar para poder fazer jus àquilo tudo que era investido dele. Então, esse lugar sensível, sutil, muitas vezes, e outras vezes não, extremamente grosseiro, agressivo, tenso, é o trabalho de assistentes sociais na prática esportiva. É um lugar tenso, é um lugar mediado pelo grande capital, sem dó nem piedade. E quem é que subsidiava o trabalho de assistentes sociais? O meu trabalho. Obviamente, gente, o mesmo arcabouço teórico que se estuda para estar em qualquer outro espaço socioocupacional é o mesmo que se aplica a uma prática do futebol ou da prática esportiva. Além, obviamente, das especificidades que se tenha. E, além do mais, as legislações que nos regem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Pelé, que é uma lei de 1998, que regulamenta essas práticas esportivas e esporte de alto rendimento para adolescentes, e as normas orientadoras do Ministério Público, com seus manuais, normas técnicas, termos de ajuste e conduta, que são um excelente parceiro na nossa prática. Então, trabalhar na prática esportiva, como alguém perguntou aí, em termos de saúde mental, é um espaço, quando está sobre essa lógica do capital trabalho, quando o esporte deixa ser esse lugar apenas de sociabilidade, de constituição de subjetividade, de desenvolvimento para ser algo mediado pelo dinheiro, que não é pouco. Então, eu tive atletas, por exemplo, com 16 anos, que estavam ganhando bolsa de 14 mil à época. E que esses meninos tinham, assim, uma indumentária incompatível com o padrão de vida, incompatível com, inclusive, os lugares de onde ele vem. Então, eu tive situações como um atleta ganhava uma premiação porque ganhou um campeonato, e uma vez chegou para mim e fez assim, eu falei, e aí, sabe que você ganhou um prêmio? É, tia, aqui, eu comprei meu relógio. Pegou o dinheiro todo e aplicou num relógio que eu não sabia que existia relógio que custava esses valores. Eu falei, ai, que legal, então diz aí para mim a hora. Não sei ver a hora, não. Não sabe ver, olha, por que você comprou um relógio desse? Ah, porque o jogador X tem, porque o jogador Y postou no Instagram. Então é sobre essa lógica do trabalho do assistente social, a minha experiência profissional, que foi muito tensa, que tem que aí alguém perguntou do ponto de vista prático, extremamente adoecedor, não é simples, é extremamente competitivo, destituidor das pessoas, e é um lugar que, curiosamente, tem muito transtorno mental. Atletas que usam ansiolítico. E eu estou falando atletas adolescentes. Então, é um lugar de adoecimento dentro dessa perspectiva do alto rendimento, do lucro e da competição excessiva. E é, mais uma vez, o trabalho de assistentes sociais, que é obrigado... Curiosamente, a Lei Pelé, a única profissão que não está listada é de assistentes sociais. Mas que praticamente todos os clubes do Brasil têm assistentes sociais porque não subsistem sem ele. Estão implicados, se implicam com o Ministério Público quando não tem assistentes sociais, porque caem nessas armadilhas que eu falei para você, da facilidade de deixar um atleta faltar a final porque é dia da final do campeonato. Ou que não vai visitar em casa porque ele vai dispersar e vai ter que ficar no clube treinando, ou outras coisas mais. Então, por isso que eu falo, Carol, que no nosso trabalho, a minha experiência profissional lá, professor, muitas vezes foi um trabalho no sentido de incidir, no sentido de intervir, porque a lógica é muito perversa.
não é simples. Eu sempre digo que o trabalho nosso é aquele quando desligam esqueci o nome daquela luz do campo, como é o nome, professor? Os holofotes. Quando termina o 45 minutos do segundo tempo, é a hora que começa o nosso trabalho, até a hora em que vai ligar novamente os holofotes do próximo jogo. São os bastidores do futebol, na minha experiência específica, no lugar de alto rendimento, que exige muito, um olhar atento, uma articulação permanente com esse órgão que eu te falei, com a legislação, para poder furar essa lógica ainda muito presente no nosso futebol, dos clubes de futebol do Brasil. É isso, Carol. Vamos ver se a gente agora já respondi, se pode trazer mais perguntas, senão eu me empolgo. Eu queria fazer um comentário particular meu, né? Depois da sua fala. E tem uma pergunta aqui, mas antes eu vou fazer um comentário. Que é a questão, depois do que a senhora falou, né? Eu consegui compreender que é uma luta contra uma luta, né, contra o capitalismo. Porque, assim, como é que a senhora, né? Como é que o profissional ele vai dizer para aquele jovem, para aquela criança, que o certo ele está na escola, sendo que eles estão ganhando 14 mil. E provavelmente quem está na escola não está ganhando. Quem está na escola, né? Uma criança que está na escola não está ganhando nada. Você está ganhando o necessário que os pais dão, né? E às vezes nem conseguem o necessário. Então, é uma luta muito, muito constante, né? E assim, o que eu vejo, né? Com a atualidade, com o Instagram, com as redes sociais, com tudo bombando, é que as pessoas elas têm muito isso de abrir mão das coisas. E, tipo assim, você tem que abrir mão do seu lazer, você tem que abrir mão da sua família por um mérito. Então, quanto mais... Isso foi na época que a senhora trabalhou, a senhora já viu isso. Então, eu imagino que agora deve estar cada vez pior, porque as pessoas elas estão transmitindo isso nas redes, elas estão transmitindo isso no dia a dia, né? De que você tem que abrir mão de tudo por um único objetivo. Então, eu imagino que as coisas estão piorando ainda mais. Acho que Antônio quer falar. Você está conseguiu ouvir, Antônio? O senhor estava meio instável. Eu consegui ouvir partes. Eu ficava entrando e saindo, consegui ouvir partes. Mas as partes que eu ouvi, gostei muito. Você falou alguma coisa sobre intervenção, né? Uma avaliação, acho que diferente da minha. Cristiane está falando aqui alguma coisa sobre... Aí, se você pudesse repetir essa coisa da intervenção. Eu falei assim, que na minha experiência, num clube de futebol que forma atletas de alto rendimento, que é atravessado por essa lógica que você falou, Carol, do capital, de lucro, de reificação de atletas, de violação de direitos para conseguir esse objetivo, o trabalho da gente tem um caráter muito forte de incidência e de intervenção, de atravessar essa lógica. Então, quando você me pergunta assim, Carol, como é que você fala com um atleta para ele ir para a escola, que senão ele não vai ganhar os 14 mil, o que eu mostro para eles é, primeiro, a lei precisa ser cumprida, não pode ser questionada. Então, tem na Lei Pelé que se o atleta não estiver frequentando a escola e com rendimento, ele não pode continuar no clube. Então, eu converso com o atleta e pressiono o clube. Eu tenho esse atleta aqui, você vai responder por isso? Por outro lado, aí que eu digo a você, tem os órgãos parceiros que eles sempre estão lá perguntando, cadê? Deixa eu ver. Então, o Ministério Público é um órgão que constantemente aparecia para querer ver a relação. A CBF, até então, ela só convidava para você chamar um atleta para ir para o treinamento lá no Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome, ela pedia para a gente um relatório da frequência e assiduidade escolar. Então, eles sabiam que poderiam ser, inclusive, vetados de um teste, de uma
uma participação teste na CBF se não tivessem estudando, porque eu não teria como mandar o relatório de frequência escolar. Então, tem a parte da legalidade, a lei não se discute, ela se cumpre, então o clube tem que fazer cumprir, mas obviamente tinha que fazer todo um trabalho de convencimento do atleta e educativo também. E aí quem é que nos ajudava? As diversas estratégias pedagógicas e as diversas estratégias de mediação e de sensibilização. Os atletas que são referências para ele, que hoje estão no futebol internacional, eram um grande aliado para a gente, então a gente ainda não tínhamos essa possibilidade de fazer esses encontros simultâneos, mas sempre contactávamos algum atleta de renome e pedíamos um vídeo para estimular o atleta a estudar, ou sempre que algum outro atleta estava despontando aqui no clube, nós convidávamos para a divisão de base para fazer uma conversa, um bate-papo. Oi, Antônio, diga. Então, não, mãe ali, ela brincando comigo. Ela falando que às vezes o serviço social utiliza termos conservadores. Mas não, eu entendi. São pontos de vista só. E eu respeito pontos de vista, né? Porque nós, assim, sociais, temos uma questão conceitual. O instrumental teórico das áreas, elas se encontram justamente pela necessidade de inflexão, né? Eu concordo com a professora Albani e com a professora Lucivânia nesse deixasse, não perdesse esse caráter educativo proposto pela prática esportiva quando da faixa etária, dos 14 anos principalmente, que o atleta ainda está extremamente ambivalente se ele quer, porque às vezes ele é um grande jogador no bairro, no campo de gávea dele, ou na escolinha dente de leite que ele participou, mas quando ele vai chegar lá, que vai se encontrar com um monte de outros grandes atletas, pode ser que não seja dele, o ficar longe de casa. Muitos dele é o sonho do familiar, principalmente a figura paterna, é inegável. Então, gente que vai chegar lá, eu queria ser jogador, não tive condições, agora eu tenho condições, ele vai ser. Mas o menino quer fazer TI, quer trabalhar com robótica. Então, você dizer aquele familiar que ele não quer fazer futebol, mas quer fazer robótica. Tem uma outra observação também que é importante trazer para inflexionar. A gente percebe também que muitos desses jovens, né, levado por essa questão feérica, muitas vezes fantasiosa, que no futebol, por exemplo, você pode tudo, eles são levados, né, por alguns clubes e ficam também em situações precárias. A exemplo do que aconteceu há uns 2 ou 3 anos, 2 anos atrás, um incêndio, né, no Flamengo, foi no Corinthians, né, no vestuário, no lugar de acomodação, né? Tem essa questão que também deve ser observada, que tem esse outro lado. Tem um outro lado também que eu observo muito nos campos de várzea aqui em Salvador, e isso foi fruto de investigação no Ministério Público Estadual e Federal, de tráfico humano, né, de jovens que muitas vezes tinha, né, a sua documentação acelerada com o deslumbre de jogar futebol e etc. na Europa, e quando chegava lá eram prostituídos, né? Tanto no âmbito do trabalho, eram assediados, como no âmbito também dos circuitos, né, dessa máfia de tráfico humano. Agora, obviamente, essas questões são exceções. Isso não desdignifica, né, o sentido do esporte, né, na vida e essa necessidade de inserção, né, através do esporte. Mas é esse outro lado
também que a gente tem que estar atento, né? Porque, como tudo que gera fantasia no imaginário social, né? Assim como a música, né? O futebol, que chega na sociedade brasileira no final do século XIX como um dos constitutivos da identidade nacional, e muitas vezes há, né, esse outro lado, as situações precárias de alojamento, né? Alguns já chegam com um empresário, né? Ok, ele está recebendo 14 mil, mas o empresário fica com 60 mil. Mas tudo bem, 14 para aquela família já é muito grande, já é muito relevante. Além dessas questões de precarização, tem essa outra dimensão que muitas vezes não é dita, que é do tráfico humano de adolescentes brasileiros através do fetiche e do mito, né, do futebol. Então, são contrabalanços que devem ser levados também em consideração. Daí, né, a nossa responsabilidade social. Né? Eu, como sociólogo, a professora como assistente social, né? Vocês que estão, né, nos ouvindo, futuros assistentes sociais, futuros profissionais de outras áreas, de quando estiver atuando com adolescentes, né, estar atento a essa situação, né, a esse contexto. Porque muitas vezes o esporte, ele existe nessas fundações todas aí, né? Na extinta Fundac, que a Fundac ela não é extinta. A Fundac existe, mas sob novos moldes. Na extinta FEBEM, ele existe também fundações como aquela instituição, né, próxima a Candeias. Né? Então, assim, é importante ter um olhar também crítico e para além, né, do fetiche. Não discordando de nada que a professora Lucivânia falou, mas é importante acrescentar esse outro lado da moeda. É que jovens, muitas vezes, em situação de precarização de vida, vulnerabilização de vida, né, destituídos, né, de uma família que esteja presente, né, devido às próprias condições socioeconômicas, pai e mãe que tem que trabalhar e tal, e eles encontram, muitas vezes, pessoas que atuam dessa forma e eles acabam sendo precarizados ou tendo uma investida nesse campo de fetiche, nesse campo imaginário, de grandes salários, de uma forma precária. E isso, obviamente, não é um fenômeno associado só, né, ao ambiente desportivo. Isso acontece no ambiente, né, artístico, musical, acontece também no ambiente do digital influencer, que hoje tem crescido de uma forma delirante. Inclusive, eu acho que a universidade, como um todo, peca por não fazer um debate com seus futuros profissionais sobre esse novo fenômeno do digital influencer. Né? Então, assim, essas questões que eu coloco sempre do outro lado, né, está associado a esse olhar, né, um olhar de contraponto, não desconstituidor, né? Não, eu tinha falado... Oi, Carol, diga. Duas coisinhas, porque, como eu falei, 60 minutos o Instagram derruba, né? Mas tem duas perguntas que eu acho que são interessantes, que é a primeira, se é difícil esse campo, né, do esporte, se é difícil entrar no campo de assistente social em um campo esportivo. E a segunda, que foi a que a professora Albani perguntou, pediu para a senhora falar um pouco sobre os jovens. Um minuto. Fala do outro lado, dos jovens que pagam para ficar no clube e ter uma oportunidade. E aí, quando eu li isso, eu lembrei de clube, porque a gente fala de esporte, a gente está falando bastante de futebol, que a gente sabe que é um dos esportes mais lucrativos, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Mas a gente sabe também que tem outros esportes, como ginástica, como natação, como tênis e afins, que... Qual é a realidade, qual é a realidade desses jovens, dessas pessoas? E aí me remeteu a isso. Então, são essas duas perguntas, mas a gente só tem 10 minutos. Então, 10 minutos. Então, vamos lá. A primeira, essa questão de jovens que pagam para o atleta, a Lei Pelé não permite. Isso é um crime. Não o atleta que paga ou a sua família, mas o clube que aceita, o clube que cobra, o agenciador que cobra. E isso é mais um aspecto pelo qual o trabalho de assistentes sociais precisa estar atento.
O que é que está sendo pago? Isso é proibido por lei, tanto no alto rendimento quanto na prática educativa. E em relação a entrar no campo, veja, eu acho que é um campo que ainda precisa ser bastante explorado. Então, com exceção de Lua Mille, que deve estar aqui, que trabalha na natação, eu conheço mais assistentes sociais na área de futebol, pelo caráter hegemônico, pela circulação de dinheiro. Mas acho que é um campo que se pode, através da visibilização do nosso trabalho, desses espaços de divulgação, começar a imprimir a importância da nossa atuação em outros ramos esportivos, como você falou. E aí você fala da questão dos outros campos, como o tênis, a ginástica, né, e outras modalidades. Aí eu vou dizer a você que eu acompanho dos noticiários e de reportagens, e a gente sabe que tem todo tipo de violação, e com a aquiescência das instituições que regulam essas práticas. E aí agora é uma observação necessária, mas perigosa. Essas instituições são extremamente perigosas, arriscadas para fomento dessa prática. Então, em relação a entrar no campo, eu entrei aleatoriamente, não tinha nenhuma experiência anterior, fui para uma entrevista, fiquei, mas acho que a gente pode desbravar esses campos, mostrando o trabalho que é feito não só no futebol, mas em outras modalidades esportivas. Fica aí a dica, né? Eu tive, na época de orientação de acompanhamento de estágio, alunas que procuraram instituições de bairro, na época foi boxes especificamente, e que apresentou um projeto, e que foi depois para fazer o trabalho de intervenção do estágio curricular, e depois foi contratada numa instituição, uma escola de boxe para adolescentes na comunidade. Então, acho que também tem essa possibilidade, né, de abrir. Tem espaço, tem trabalho. Tem espaço e tem trabalho, porque, infelizmente, essa lógica que nós falamos aqui, que o professor trouxe muito bem, ela é muito tênue dessa outra lógica que eu apresentei, que é a competição, o lucro e a reificação. Eu já vi muitos atletas promessa que um traumatismo no joelho, uma lesão, foi descartado automaticamente, veio o próximo. Entende? Eu vou lhe cortar. Corte, pode cortar. Os comentários em gerais, gente, infelizmente não pude ler todos, mas os comentários em gerais foi falando o quão rico é essa live, né? O quão importante é esse tema, o quão às vezes a gente não debate, né? E é muito rico e trouxe contribuições excelentes, coisas que eu nunca nem tinha pensado. Então, a gente vai estar encerrando a live por aqui, agradecendo ao professor Antônio Matheus, que está travado, e agradecendo a professora Alessivânia, dizendo a vocês que a lista de presentes vai estar na bio do Instagram, na biografia do Instagram, vai estar no link, vocês clicam e assinem a lista, né? A senhora também pode assinar a lista, o professor também pode assinar a lista. E é isso, agradecendo e dando boa noite. Boa noite a todos vocês. Boa noite, estou sempre à disposição. Albani, um cheiro, e a todos que estiveram aqui. Carol, muito boa sorte. Obrigada. Tchauzinho, gente.